Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje, não é para falar sobre relatório, é para falar sobre fato relevante, né, Diego? Um fato relevante que a gente divulgou hoje. Vamos falar um pouquinho dele sobre a aquisição do AAA, que é um veículo, um fundo de investimento que o GGRC fez uma operação aí, que a gente quer explicar com um pouco mais de detalhes, que acho que foi uma operação muito interessante aí para o fundo, né, Diego? Não, do ponto de vista de yield, do ponto de vista de relevância e de ativos muito legais, né, Pedro? Acesso a um portfólio de extrema qualidade. A gente vai falar um pouquinho mais sobre tanto a transação, né, a operação, o veículo, né, o fundo, e também sobre os ativos, né? Acho que vamos falar desses três pontos, que acho que são os três pontos importantes para que o cotista tenha uma visão geral dessa operação e possa compreender ela de uma forma completa. Tá legal? Vamos lá. Transação no valor de 112 milhões e 500 mil reais. Tá? Essa transação não foi feita com liquidação financeira dos valores, ela foi feita com compensação de cotas. Então, o fundo, né, o GGRC, estava em emissão, com a 7ª emissão de cotas, que inclusive, sexta-feira agora, a gente divulgou o anúncio de encerramento, com captação de quase 174 milhões, né, sem custos e sem FII de distribuição. Né? Fizemos uma oferta, enfim, não vamos falar dela agora, vamos falar dela no relatório, mas é uma oferta... Um baita desafio, né? Um baita desafio. Acho que até reflete, Diego, nesse fato relevante, a gente deu um novo guidance para o fundo, tanto em função da transação, quanto do encerramento da oferta, e acho que eu não me lembro de nenhuma oferta, Diego, recente, de ter encerrado a oferta, de ter aumentado o rendimento. Se você se lembrar, você me fala, aí o pessoal comenta no vídeo aqui embaixo, eu não me lembro, você se lembra? Não, realmente foi um trabalho aqui muito árduo aí que a gente teve que fazer aí para conseguir trazer esse aumento aí do guidance. Legal, acho que parte importante disso é essa transação, tá? Essa transação é geradora de valor, a oferta também foi geradora de valor e tudo isso se resume num rendimento melhor e maior aí para o cotista. Então, operação de 112 milhões e 500 mil reais com compensação de cotas, o BLMG 11, que é o vendedor das cotas do AAA, passa a ser cotista do GGRC 11, acho que é uma operação ganha-ganha, claro. O BLMG vai fazer os comentários dele sobre essa aquisição, a gente vai ficar focado aqui no nosso lado, mas é uma operação que a gente vê como ganha-ganha. A gente passa a ter 35% aproximadamente hoje do AAA, que é um veículo de investimento que tinha o BLMG e a Oaktree. Oaktree é uma das maiores gestoras globais aí, né? Uma gestora que enfim, atua mundialmente, né? E a estratégica também, ela vinha com essa parceria com o BLMG, a gente vai ter acesso agora a um pedaço disso via o AAA, né? Então acho que é importante pontuar isso também. O GGRC começa com 35% de participação e ao longo do tempo, até o final do ano que vem, passa a ter 25%, né? É claro que a gente precificou já essa diluição. Essa diluição, entrando num capítulo aqui adiantando, ela ocorre porque a Oaktree, ela vai garantir as amortizações dos CRIs até 2026, Diego. Então esse fundo, o AAA, ele não tem problema com amortização, não tem necessidade de aporte, né, da nossa parte pelo menos. Perfeito. Até 2026. Né, isso é um ponto importante. Hoje a gente vai ter rendimentos mensais estimados um pouquinho mais de 1 milhão e 55 mil reais aí para o GGRC 11, claro que isso deve crescer ao longo do tempo. O yield atual que a gente vai ter com base no preço de entrada é de 11,25 aproximadamente, tá? Então, um yield aí super interessante pela operação. E como a gente já falou, os rendimentos vão ter já um reajuste agora, o guidance até o final do ano passa de 9 centavos para 0,091, né? Então, informação legal também. Vamos falar dos 3 pontos, que acho que são os 3 pontos que pode gerar alguma preocupação, mas na nossa visão estão todos aí bem equacionados. Endereçados, bem organizados mesmo. A gente trabalhou bastante, né, Diego, para que essa transação fosse mesmo entendida como algo positivo para o fundo, né? Mas vamos falar lá. Exato, acho que assim, poxa, óbvio, a gente sempre trabalha tentando buscar o máximo de recursos para adquirir esses ativos na íntegra, mas não quer dizer que a gente comprando um pedaço desse veículo, né, que tem bons ativos ali, pô, a gente acaba participando desse negócio também, óbvio, numa proporção um pouco menor, ou seja, a gente dilui ainda mais aí
a dependência de locatários de ativos, que é muito a linha de atuação da nossa gestão, né, Pedro? Exato. E eventualmente podemos até aumentar essa participação no futuro, tá? Essa participação inicial nossa. Mas vamos lá. O veículo, primeiro assim, ele não é um fundo imobiliário negociado e que tem uma série de cotistas. São 3 cotistas agora, o BLMG11, que é outro fundo listado em bolsa, o GGRC11 e a Oaktree é um veículo dela. Então, é um fundo casca, né? Ele é apenas um veículo para que tenham sócios, podia ser uma SPE, a gente podia ser sócio uma SPE, mas o veículo FII, fundo imobiliário, é mais eficiente para os seus sócios, então é por isso que tem o AAA, basicamente por isso, não é um fundo imobiliário que a gente está comprando aí em bolsa, etc e tal. Alavancagem, esse fundo ele tem, foram feitos CRIs, mas na época da aquisição, né? Então são operações casadas com fluxo de recebíveis, isso está equacionado, amortização, como a gente já disse, até 2026 garantida pela Oaktree. Dali em diante, a gente também não vê um problema pelo tamanho da operação, vis-à-vis tamanho do GGRC11, para que ele tenha que amortizar na sua participação o saldo remanescente dos CRIs, tá? Uma coisa muito importante, que acho que vale, na verdade, isso vale dinheiro hoje, né? É você ter uma alavancagem baixa. Então esse fundo tem os CRIs emitidos a uma média de PCA mais 5,8. Hoje, impossível conseguir, né? Você não consegue fazer um CRI com essas taxas, então a gente vê como um valor da operação, você ter acesso a uma alavancagem baixa. E terceiro e último ponto que pode gerar algum ruído que a gente queria esclarecer é Casas Bahia, né, Diego? Então, a gente visitou ativo por ativo. A gente foi todos eles. Foi os dois aqui, hein? A gente visitou pessoalmente dupla aí, ativo por ativo para entender exatamente como estava a operação, como estavam os inquilinos, quais as características dos ativos. Acho que o Diego vai falar no detalhe daqui a pouquinho, tem um quadrinho no Fato Relevante falando de um por um, né, as principais características, o Diego fala com mais detalhes. Mas Casas Bahia, Diego, foi o último que a gente visitou e o que a gente tinha aquela dúvida, né? Pô, como é que vai estar essa operação? O fundo AAA tinha já possibilitado que as Casas Bahia sublocassem um pedaço desse CD, né? Um centro de distribuição muito grande, 140 mil metros, um pouquinho mais até, né? Exatamente, de uma operação build-to-suit, viu, Pedro? Sim, contrato atípico, então Casas Bahia com a obrigação de cumprir o contrato atípico, o BTS, mas o fundo autorizou que ela, em função aí da situação queda aí do varejo e de reestruturação que as Casas Bahia vem passando, que ela sublocasse um pedaço desse galpão, e o inquilino que veio sublocando é o Grupo Açaí, atacadista, que foi, ao longo do tempo, aumentando, né, a posição dele lá, e na visita a gente se impressionou, porque ele está ocupando quase metade do galpão, né, Diego? É isso mesmo. Pessoal, assim, é absurda a qualidade desse ativo, tá? Primeiro que você começa ali por um pé direito até maior do que 12 metros, ele chega a 12 metros e meio, mais ou menos, né? Livre, né? Livre. Se pegar, dependendo da posição, até mais. Exato. Então você consegue entrar com 5, 6 posições distantes ali de pallets, né? E ainda ter um espaço entre a linha de iluminação e o último nível ali distante. Ou seja, você entra ali, um galpão super bem organizado, o Açaí tá com operação a mil ali, né, Pedro? A gente, poxa, teve que tomar bastante cuidado ali, até em transitar ali no meio, ali pela quantidade de empilhadeiras transitando, transpaleteira. Enfim, cross-dock, um galpão muito eficiente, então ao mesmo tempo você tem caminhão chegando para abastecer o galpão e na outra doca você já tem caminhão sendo carregado para abastecer as lojas do Grupo Açaí. E a operação estava assim, a todo vapor quando a gente visitou. Todo vapor. Todo vapor, é 24 horas tá, esse galpão que ele funciona e muito em função do Açaí, né, que funciona 24 horas, as Casas Bahia operam o outro pedaço do galpão remanescente, né, mas principalmente pelo Açaí, ela funciona 24 horas sem parar, né? Perfeito. E pessoal, a localização dele é muito premium, né? Se a gente for olhar, ele tem acesso ali pela Avenida Brasil, né? Uma das principais vias de acesso ao interior e centro do Rio de Janeiro. Então, para você conseguir abastecer todas as lojas, os supermercados ali, o atacarejo que a gente fala, né, Pedro? Você tem que ter esse escoamento muito rápido e esse galpão possibilita isso. Além de tudo, assim, você vê algumas características que dificilmente você consegue enxergar em alguns ativos, né? Que nem, poxa, tinha
uma área de estacionamento para carretas ali de espera, né? Ou seja, o caminhão não tem que ficar parando na rodovia, nada Sim. disso, e nem fazendo trânsito dentro do imóvel. Ou seja, para dar essa fluidez e dar essa agilidade na operação logística e poder abastecer aí o mais rápido possível as lojas. Uma área de espera, né, pro caminhão, para ser eficiente. Exato, né? estava cheio, hein, Pedro? Tava lotado. Lembrando que esse galpão agora, esse CD, para o Grupo Açaí, ele atende todo o Rio de Janeiro e Estado do Espírito Santo. É o único CD. Ele concentrou, ele saiu de um outro que ele também estava utilizando, concentrou as operações nesse. Acho que o resumo, Diego, é que assim, esse portfólio não é um portfólio que a gente olhou somente os inquilinos, a gente olhou muito o ativo. Que é o que a gente sempre fala, ativo bom, não interessa muito, óbvio que o inquilino te dá uma segurança durante um prazo, né, que ele vai te garantir aquele aluguel, mas no final o reposicionamento de ativo bom é assim, né, você consegue, mesmo dentro de um período que ainda está o outro inquilino, outros interessados, né, então você tem essa dinâmica muito forte, né, é um portfólio de muita qualidade que a gente viu aqui, AAA mesmo, né, então a gente não está preocupado com essa questão dos inquilinos, a gente olhou os ativos e essa questão do Açaí prova que são ativos de extrema qualidade, né? Sim, sim. Não, e são assim, Pedro, são 3 ativos logísticos, né? Alguns deles com investimentos substanciais ali ainda no imóvel para adequar a automação do ativo ainda, de acordo ali com a operação. Quer falar de extrema, de Dafit? Ele mesmo. Então a gente, poxa, gente... Vou passar para o segundo aqui então. Vamos para o segundo ali, a Dafit. É um ativo que está ali no coração de Extrema, próximo dos principais galpões e dos principais desenvolvedores no de miolo, ativos, né? Ali, tá bem no miolo mesmo. Facílimo acesso ali para Fernão Dias, tá? E pessoal, a própria Dafit fez um investimento ali de mais de 35 milhões de euros, né, para automatizar esse imóvel. Então, assim, é espetacular a operação deles. O Pedro esteve lá comigo, a gente pôde visualizar tudo isso. Nível de eu nunca vi uma automação daquela, tá? Talvez você tenha visto algum outro no Brasil, eu não conheço. Eu desconheço algum outro galpão que tenha uma automação tão... Eu vou te falar, se não for o galpão com maior e melhor nível de automação, ele está entre os 2 ou 3 ativos ali com maior nível mesmo, viu, Pedro? Tudo via robô, né? Então toda operação são robôs que descem, pegam as mercadorias, sobem e já colocam na expedição, né? Impressionante mesmo. Impressionante. Nível de mezanino, enfim, é uma organização muito bacana. É um investimento substancial que provavelmente ao final do contrato pode ser até que fique como uma benfeitoria. Depende da negociação, né? Exatamente. E assim, pessoal, também é um ativo, ainda que ele está sendo ocupado ali pela Dafit, ele é preparado para receber qualquer tipo de locatário, seja ele modulado ou seja ele inteiro. E assim, Dafit ocupa ali também muito bem o ativo e opera muito bem, Sim. mas foi um dos pontos ali que a gente quis analisar e olhar ver se conseguiria ajudar outros locatários caso fosse necessária ali uma operação demandada para Extrema, que a gente sabe bem ali a procura que tem, né? Se fosse necessário compartimentar esse galpão, né? A gente Exatamente. Super tranquilo, tá? Exato. E terceiro e último ali, pessoal, um ativo muito perto, utilizado aí como last mile pelo Mercado Livre, Pedro. E vamos lá, ele não é total Mercado Livre porque tem uma disputa ali, né? Com a Toyota. A Toyota Empilhadeiras, tá, pessoal? Então, assim, ele também é um ativo muito próximo aqui de São Paulo. Por que eu falo? É uma disputa saudável, né? Porque é um ativo muito bem localizado, você tem pouquíssima disponibilidade ali na região. Ativo raro, né? Last mile. Exato. Então, assim, hoje qualquer um dos dois ali, se sobrasse 1 metro quadrado, acho que eu utilizaria. A operação dos dois também super bem organizada, a gente pôde visitamos todas as instalações ali do edifício administrativo para ver como que era essa divisão, como que um trabalhava, como que eu trabalhava. De fato, assim, ninguém atrapalha ninguém, muito pelo contrário. Acho que a concepção do projeto ali foi justamente para ter essa operação simultânea e rápida. E estamos falando, pessoal, quando a gente fala de last mile, não estamos falando daquela quantidade enorme de carreta entrando e saindo, mas carros menores. Mas aí sim, uma quantidade bem significativa. Também 24 horas o Mercado Livre opera nesse CD, né? Então, de fato, é um CD last mile estratégico. E é o que o Diego falou, eles ficam disputando, né? Se um fosse sair, o outro já gostaria de alugar imediatamente, porque não tem esse tipo de galpão disponível hoje, né? O mercado hoje, realmente, para esse tipo de galpão, a vacância é praticamente zero. Exatamente. Então, pessoal, nível dos galpões,
qualidade. Podemos falar AAA-zaço, né? O nome do fundo é AAA, né? AAA. Muito em função, não precisa nem, enfim, já está subentendido, né? São um portfólio de muita qualidade, é um portfólio de muita qualidade. Localizações e acessos também, assim, pessoal, a gente é muito crítico em relação aos acessos aos imóveis, se de fato, poxa, está adequado, se está atendendo legislação ou não. Então, assim, a gente pôde visualizar tudo isso para que o inquilino, o locatário, possa desfrutar do imóvel e não tenha esse tipo de dor de cabeça, né, Pedro? Então, assim, a gente pôde visitar cada um deles, realmente foi bem tranquilo o acesso, Sim. A gente pôde visualizar o acesso tranquilo para caminhões, carretas, furgões, enfim, e com uma estrutura bastante diferenciada dentro desses imóveis, possibilitando aí ter multiusuários ou monousuários, mas com com um nível de distribuição bastante importante e interessante, né? Acho que é, de novo, estratégico para o GGRC11, uma operação positiva que gera valor e que a gente passa a ter aí um veículo com 2 outros investidores profissionais que podem possibilitar novos negócios, né? E ao mesmo tempo o portfólio atual de extrema qualidade, e a gente está muito tranquilo com isso, né? Pessoal, assim, são mais de 200 mil metros quadrados de ABL com essas 3 aquisições aqui, né? Com esses 3 ativos aí que pertencem a esse veículo. Bom, então acho que é isso, o resumo do negócio é esse. Quem quiser comentar aqui, deixar alguma dúvida, nossos canais de RI estão disponíveis, estamos à disposição de vocês. Perfeito. Pessoal, muito obrigado pela confiança. A gente só tem a agradecer o encerramento lá da emissão também, que foi na sexta-feira. Exato. E trabalhar, né, Pedro? A gente já foi rápido nessa locação, mas... E a gente volta logo com o relatório de gestão com grandes novidades. Obrigado, pessoal. Até a próxima.